Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia para mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje nós vamos conversar sobre um assunto importante que é a evangelização de crianças. O nosso convidado especial de hoje é o pastor Dalierson Sarrazin. O pastor Dalierson, ele é relator do colegiado superintendente da APEC no Brasil. Além de ter outras funções dentro da APEC, como diretor do Instituto de Liderança, diretor do Departamento Ministerial e Desenvolvimento da APEC, ele também é representante da APEC para assuntos relacionados aos países do Oriente Médio. Então, o professor Dalierson, ele tem uma vasta experiência com esse assunto, que é evangelização de crianças, além de direcionar vários outros aspectos ou campos deste ministério. E hoje ele nos dará o privilégio de conversar conosco, mostrando mais uma vez a relevância, a importância de evangelizar crianças, tá bom? Aqui talvez você vai esclarecer algumas dúvidas que você tenha na sua cabeça. Nós vamos tentar tirar aquele mito de que com criança só se trabalha mulher. Não, nós vamos conversar sobre a importância dos homens trabalhando com crianças também nesse aspecto de evangelização, tá ok? Então eu peço para você que você continue no vídeo, dê o seu like e um outro pedido importante que eu gostaria de fazer a você. 60% dos nossos ouvintes são de não inscritos. Então eu gostaria de pedir para você, é um pedido especial, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ficar sabendo quando um novo conteúdo for colocado aqui no nosso canal. Fazendo isso, você fortalece o nosso canal, fortalece o nosso trabalho e também nos ajuda a ir mais longe, tá bom? Além do YouTube, onde nós estamos, nós também estamos com um canal lá no Rumble. Eu vou deixar aqui na descrição o nosso link para você ir lá, visitar o nosso canal, quem sabe se inscrever também e acompanhar os conteúdos que vamos colocar lá. Também estamos no Instagram, vai estar aqui também na descrição. Vai lá no Instagram e veja a nossa página, lá é onde eu coloco as entrevistas, os podcasts da semana e também é onde eu converso com vocês pedindo sugestões de que tipos de assuntos e quem nós podemos convidar para o nosso tempo de conversa, tá ok? Então, após a vinheta, eu e o pastor Dalierson vamos conversar sobre a importância de evangelizar as crianças. Até daqui a pouco. Pastor Dalierson, seja muito bem-vindo ao podcast do Tchê, ao Teologia, para conversarmos sobre um tema importante, que é sobre evangelização de crianças, né? Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito feliz por tê-lo aqui conosco. E vamos desenrolar esse papo, esse assunto aqui, para esclarecer alguns pontos, para relembrar algumas coisas para os nossos irmãos da importância desse assunto e que Deus nos abençoe nesse tempo de conversa. Amém. Bem, é um prazer para mim também, Leandro, estar aqui com você no seu canal. E que bom que nós temos mais essa janela aberta aí para o público, que vai alcançar com certeza muitos pais, muitos professores com esse tema e todos aqueles que já são fiéis aí ao seu canal. E acredito que isso pode se expandir ainda mais, né? Mas é um prazer. Como você falou, meu nome é Dalierson Sarrazin. Atualmente estamos trabalhando junto com a Aliança Pro Evangelização das Crianças, aliás, já há 24 anos com a Aliança Pro Evangelização das Crianças. Sou casado com a missionária Ediane, temos 3 filhos, um casado e mais 2 moças que ainda não estão casadas, estão aí nas universidades e uma entrou agora no seminário aí para 3 anos, fazer essa missionária. Mas é uma alegria estar aqui com você. A PEC, que é a missão na qual nós estamos servindo ao Senhor há esses 24 anos, Aliança Pro Evangelização das Crianças, é uma missão que está já há muito tempo cooperando com as igrejas ao redor do mundo. Eu digo assim do mundo porque nós estamos aí espalhados por pelo menos uns 200 e poucos países, e isso já há mais de 85 anos. Estamos com 86 anos em nível mundial e estamos aqui no Brasil há 81 anos, desde 1900
1937 nós estamos aqui. 1941, 37 começou nos Estados Unidos, em Chicago. Mas é uma missão, graças a Deus, muito bem consolidada, que conta aí com todo o apoio e com a simpatia das igrejas quanto ao seu ministério. E é muito bom poder cooperar com cada uma das igrejas que realmente apresentam Jesus Cristo como Salvador e Senhor e tem a Bíblia como sua regra de fé e prática. Amém. E pelo que me consta, é uma missão que é muito procurada, né, por causa dos seus treinamentos, por causa da forma como as estratégias que ensinam acerca da evangelização de crianças. Eu lembro que quando estudava no seminário, tinha a APEC ao lado do nosso seminário ali em Fortaleza, o CIBIMA, e muitos dos meus colegas, inclusive homens, e inclusive das nossas igrejas, iam para este seminário da APEC para aprender. E de fato, muitas pessoas eram alcançadas através desse seminário da APEC. E pensando nessa questão, pastor, de evangelização de crianças, da importância desse assunto, qual é o nível de relevância e importância de conversarmos sobre esse assunto, de evangelizar crianças? Olha, de fato, é extremamente relevante esse tema, porque quando nós olhamos para a realidade da nossa sociedade, nós ficamos procurando caminhos. Como é que nós vamos alcançar essa nossa sociedade? E um dos caminhos, inclusive indicados até por Billy Graham, né, que ele chegou a dizer que via na evangelização das crianças o caminho para alcançar as grandes massas. Então é muito relevante pela sua abrangência quanto ao seu alcance. Criança sempre muito pronta para atender a um convite, para ir para um clube bíblico, para ir para uma atividade evangelística. E é relevante porque também o trabalho com as crianças, ele não foca somente a criança em si. Quando você se dispõe a realizar uma atividade de evangelização ou de discipulado de crianças, você envolve toda a igreja. Vamos imaginar uma das nossas estratégias, que são as EBFs. Quando você vai realizar uma EBF, eu já fiz muito isso quando estava morando por 18 anos na ilha de São Luís, no Maranhão. A nossa igreja fez um trabalho intenso com a evangelização de crianças por meio de EBFs. Então, pelo menos 1/3 da igreja estava envolvida. E, assim, mais de 60 pessoas naquela época. Agora já está bem maior o grupo lá. Mas, então, todos estavam envolvidos. A igreja estava cooperando, a igreja estava orando, a igreja estava servindo. Alguns estavam fazendo a segurança, outros estavam fazendo atividades dinâmicas, e outros estavam ensinando. Ou seja, toda a igreja estava envolvida naquela atividade. Ou seja, é muito relevante o trabalho com crianças, porque esse trabalho se propõe a envolver toda a igreja, né, os pais, enfim. Então, é muito relevante. É muito relevante para a igreja, como a igreja que está pronta a servir, e relevante para a sociedade, principalmente para as crianças que são beneficiadas com tudo isso. Perfeito. Né? Perfeito. Essa EBF, né, para você que está nos assistindo, EBF significa Escola Bíblica de Férias. E quando eu estava servindo em Fortaleza, pastor, eu fui apresentado a esse ministério. Eu não conhecia. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? E quando eu fui estudar para o Ceará, eu fui apresentado a esse ministério. E eu fiquei impressionado com a quantidade de crianças que a igreja a qual eu servia conseguia trazer para esses 3 dias, 4 dias de EBF. Eu me lembro que a última EBF que eu participei na igreja enviadora, a nossa igreja, tinham mais de 400 crianças em todos esses dias. E era uma movimentação muito grande de crianças. E, como o senhor disse, a igreja toda estava envolvida, a igreja toda estava alegre com aquilo ali, fica alegre porque são quase, vamos dizer aí, 5 meses de preparação para este evento, provavelmente pelo menos lá na nossa igreja. Então, e aí a gente traz a questão do papel da igreja na evangelização das crianças. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa importância, o papel da igreja nessa evangelização de crianças. Claro, Leandro. Então,
Nós poderíamos até fazer uma distinção entre dois grupos, vamos dizer assim. Nós temos esse trabalho que é mais realizado pela igreja como comunidade cristã, onde cada um desenvolve o seu dom, onde nós temos a participação direta da liderança, que é o primeiro, o pastor, o líder, os presbíteros ou os diáconos, eles que vão estar levando realmente essa proposta de alcance da comunidade, quando são essas estratégias aí, envolvendo todos os membros com os dons que Deus deu a cada um deles. Então, existe realmente essa iniciativa da parte da igreja como instituição, como corpo, não é? E a gente pode ver isso até no Antigo Testamento, quando, por exemplo, Moisés, ele convoca o povo. Moisés, ali, ele está em Deuteronômio, capítulo 12, ali ele convoca 12, 31, 32, 33, ali ele convoca todo o povo para faz um ajuntamento. Então você percebe a influência de uma liderança. E ele está convocando para dizer aos pais, aos estrangeiros, todos os que estão ali, a importância de comunicar as verdades sobre Deus, sobre os feitos de Deus para as próximas gerações. Então veja que existe um papel da igreja ou da liderança, hoje também, em promover essas ações, em promover. Eu estou falando assim, a igreja como um corpo, como instituição, até PJ, vamos dizer assim, com aquele grupo. A gente não quer associar com isso, mas estou não me referindo ao indivíduo que é parte dessa igreja. Tem esse outro aspecto, o indivíduo que é parte dessa igreja. Então, nesse sentido, nós temos a igreja como, por exemplo, um pai que investe na evangelização dos seus filhos. Você tem outros que não têm filhos, que eles particularmente desenvolvem uma atividade próxima à sua casa, como foi na minha realidade. Quando logo que recebemos a Cristo como Salvador, eu ainda com 12 anos, minha irmã um pouco mais, nós já fomos envolvidos em atividades para alcançar crianças, individual. Tínhamos o nosso clube bíblico com crianças. Então, existe uma ação mais individual, uma responsabilidade de cada um, começando no seu lar, e tem essa responsabilidade coletiva da igreja para alcançar essa nova geração. É claro que a igreja que está realmente entendendo, que entende o valor e o potencial da evangelização de crianças, não só para, vamos dizer assim, aumentar o número de membros, mas também para fortalecer a igreja, é claro que vai investir em um simpósio, chamando um preletor para tratar do tema, vai investir, por exemplo, em oficinas que vão abordar temas relacionados com as crianças, promover treinamentos, atividades como EBFs, como campanhas para crianças, campanhas missionárias que nós temos também, conferências missionárias. Ou seja, existem estratégias e várias, vamos dizer assim, atividades que podem ser promovidas pela igreja para promover o alcance dessa nova geração, e existem aquelas atividades que são mais individuais, que também é da igreja. E aí eu sempre lembro que alguém diz, algumas pessoas que participam dos nossos treinamentos dizem assim, olha, a minha igreja não está fazendo nada para alcançar a criança, só eu que estou fazendo. E eu digo, mas você é igreja, você é parte desse corpo. Então nem todos vão estar envolvidos diretamente. Uns vão querer alcançar os idosos, que já estão perto, para partir para a eternidade, precisa receber Jesus também. Exatamente. Mas vai ter um grupo com mais afinidade ao ministério infantil, ao trabalho entre as crianças, que vai se focar mais nisso mesmo, né? Então temos essa ação. Então o papel da igreja nesses dois sentidos, ela como um corpo ali agindo, e eu como individualmente pessoas ativas, né, fazendo algo. Ótimo. O senhor tocou num ponto importante que eu acho que precisamos falar um pouco, mesmo que resumidamente. O senhor falou sobre a importância da liderança dos pastores, que são a testa de frente da igreja, estarem envolvidos com esse ministério. O senhor acha que uma igreja que não tem um trabalho tão forte com crianças é porque talvez os seus líderes não sejam tão envolvidos ou não tenham talvez o interesse de trabalhar com isso? Olha, primeiramente, Leandro, eu vejo que é uma ação de Deus no coração, assim, que abrindo a visão para uma estratégia, e eu conheço pastores que entenderam o valor dessa estratégia, que
As crianças não são uma isca para alcançar os adultos, elas são o nosso campo missionário. Mas, ao mesmo tempo, é muito estratégico começar com as crianças. Então, Deus tem aberto a visão de alguns líderes para entender este potencial estratégico através das crianças. Então, primeiramente, eu entendo que é Deus que com o Espírito Santo convence o líder para ver claramente esse potencial. Primeiramente isso. E um líder que não está fazendo isso, o que acontece é que a sua igreja, a tendência é que aos poucos todos envelheçam, e não vai ter uma liderança tão forte, porque não foi intencionalmente preparada essa nova liderança, porque uma nova liderança você começa com criança, para você formar uma liderança forte. Então, se não houve uma intenção de formar uma nova liderança, vai permanecer sempre o mesmo grupo. E logo, alguns vão partindo para a eternidade, ou seja, olhando de uma forma assim muito pessimista, vamos dizer assim, ou talvez até realista, a tendência é essa igreja encolher ou até mesmo deixar de existir ou fechar as portas. Porque se você não renova com essa nova geração, se você não renova também a liderança com a nova geração, você limita muito o potencial da igreja de crescimento e de fortalecimento. Então eu vejo que é uma questão de visão de Deus para um líder olhar o futuro da sua igreja. Afinal, para onde a nossa igreja vai caminhar se nós não alcançarmos as crianças? Eu estive agora numa igreja e lá eles estavam com 400 crianças. Uma igreja bem grande. Mas eles entenderam, eles colocaram para fazer o nosso curso online, eles colocaram 100 pessoas para fazer, como requisito obrigatório para fazer parte do departamento. E eu fui para visitar porque achei muito interessante. Então, estive lá a convite da igreja nesse domingo e fiquei encantado em ver 80 pessoas que foram ali para frente se consagrando para o serviço com as crianças. E muitos homens. Foi impressionante ver a quantidade de homens envolvidos no Ministério Infantil. Então, realmente uma igreja que está de parabéns, e eu tive o privilégio de almoçar ali com o pastor e perceber a sua visão, porque realmente a igreja vai desaparecer se nós não investirmos nessa próxima geração. Perfeito. Olha, uma dica para você que está nos assistindo e a sua igreja não tem Ministério de Crianças, pense nisso, porque é muito importante. Daqui a pouco os seus membros estão envelhecendo, você está envelhecendo e daqui a pouco você não vai ter quem lhe substitua, não vai ter quem fique lá e a igreja vai minguando e de fato é muito importante. Pastor, uma outra coisa que o senhor tocou, que eu acho importante e que não temos aqui no nosso roteiro, mas a importância dos homens trabalhando com crianças. A gente vê, a gente sabe, na verdade, de que a maior parte de pessoas que trabalham com crianças, que se envolvem com crianças, são mulheres, certo? E os homens ficam um pouco fora desse ministério, desse campo, dessa seara com crianças. O que o senhor diria para os homens com essa dificuldade em trabalhar com crianças, com essa restrição, vamos dizer assim, de se envolver com o trabalho com crianças? Olha, eu diria o seguinte, que eles são muito bem-vindos pelas crianças quando um homem decide trabalhar no departamento infantil, no Ministério Infantil, ele é muito bem recebido, ele é muito respeitado, ele é muito bem ouvido pelas crianças, e as mulheres, não é, elas nem entendem por quê, mas quando chega um homem para falar, parece que as crianças querem dar muita atenção. Principalmente os meninos, e já estive em várias igrejas falando para as crianças, e em uma delas, quando eu cheguei, uma igreja lá no centro da ilha de São Luís, numa igreja presbiteriana, eu cheguei, o garoto perguntou, ele tinha por volta de 9, 10 anos, e ele disse, é o pastor que vai dar a palavra lá para nós lá em cima? Aí disseram, sim, é ele que vai dar, então eu vou subir. Mas ele já estava disposto a não ir e já não estava indo mais porque só tinha lá as meninas ensinando. Então é muito importante a presença masculina. Eles estão ali imitando
Então, nós queremos que eles tenham a presença masculina, para eles terem alguém, um homem, para imitar, para que os homens mostrem a eles que a palavra de Deus é importante para eles também, que o ensino das crianças é importante para eles também. E eles precisam ver o referencial masculino, sim, ali no nosso trabalho. E isso, graças a Deus, aos poucos está mudando e as igrejas estão percebendo a importância de envolver homens no ministério infantil, ter essa referência, até mesmo para futuros líderes entre os próprios pequeninos. Perfeito. O senhor acha que também essa falta de homens trabalhando com crianças talvez seja por algum tipo de preconceito da parte dos homens, da nossa parte, talvez uma falha nossa, ou também há uma contribuição de que as mulheres elas acham que o Ministério Infantil é só para mulheres, de que homens talvez não sejam tão sensíveis, acham que talvez os homens não sejam tão capazes, tão entendidos do trabalho com crianças? Olha, existe um pouco de, eu diria assim, na minha percepção, isso é muito, não vou fundamentar isso com nada, mas isso na minha própria percepção, isso é um pouco de muitas vezes o esposo, o homem, deixar muito para que a mulher faça, ele não querer assumir responsabilidades. Esse é um ponto. Hoje tudo estão deixando nas mãos das mulheres, tudo deixando para as mulheres, inclusive o comando do lar, que é um absurdo. Muitas vezes o esposo se exime disso, ele se omite e deixa que a mulher faça tudo, deixa tudo nas costas da esposa. Isso é algo lamentável, não me parece e não é mesmo um bom testemunho cristão, mas existe um outro aspecto que é ele pensar que não teria habilidades para trabalhar com as crianças, se achar inapropriado, inadequado na sua linguagem, no seu trato. E para isso, nesse sentido que nós estamos vendo a importância da liderança e investir no treinamento. Porque, veja bem, quando eu realmente não sei fazer algo, eu me sinto assim, inseguro, incapaz, mas ao receber um treinamento, ainda que básico, onde é apresentada uma forma simples e vamos dizer, adequada para apresentar as lições, os cantos. Quando você ganha essa habilidade, você se sente mais seguro, você se sente mais pronto, você se sente até mais à vontade para fazer e diria assim, desejoso de fazer. Eu quero realmente colocar isso aqui em prática, deixa eu ver se isso é verdade. Então, essa tem sido a nossa experiência, que quando homens participam dos treinamentos, dos projetos, eles se sentem capazes, mais capazes, e eles passam a trabalhar e fazem muito bem. Então, há necessidade de um investimento também aí, tanto para fomentar isso entre os homens, quanto para promover ações de capacitação, ainda que básicas, mas seguidas de uma prática, como é comum a PEC fazer. Ela geralmente dá um treinamento e ela já segue com uma prática de evangelização, de contação de história. Então, isso ajudaria muito a despertar mais o interesse e o envolvimento dos homens no trabalho infantil. Acredito que isso ajudaria bastante. Perfeito, pastor. E a gente já pode até partir para essa pergunta de qual é a forma de se ensinar, ou a melhor forma de se ensinar a mensagem bíblica que seja compreensível para as crianças. E a gente já ouve de que cada faixa etária tem a sua forma específica de ensinar, porque vão entender melhor, vão compreender melhor. Mas existe uma fórmula, existe uma estratégia, existe algo bem estabelecido para que o ensino seja melhor feito para as crianças, que seja bem compreensível para cada uma delas? Olha, nós como Aliança Pro Evangelização das Crianças, e com essa experiência aí ao longo dos anos, primeiramente nós fazemos uma pequena divisão entre crianças e crianças. Nós temos aquelas crianças que ainda não têm o Espírito de Deus habitando em seus corações, então essas crianças que ainda não receberam a Cristo como Salvador, que ainda não nasceram de novo, elas não podem discernir as coisas espirituais, elas não podem crescer se elas nem nasceram. Então,
veja que precisa primeiramente ser adequado a esses dois grupos. Se eu estou com um grupo que é de crianças que ainda não recebeu Jesus Cristo como Salvador, o conteúdo dessas mensagens, ou isso que nós estamos levando, precisa ser evangelístico, para que elas recebam a Cristo como Salvador, para ter de Deus, através do Espírito Santo, o entendimento das Escrituras para um crescimento. Então, primeiramente, quanto ao conteúdo, ele precisa ser adequado. Antes de falar sobre a metodologia e os recursos, o conteúdo precisa ser adequado. E, da mesma maneira, para aqueles que já receberam a Cristo como Salvador, precisa ter um conteúdo adequado para estes, para dar a eles o crescimento espiritual. E não só apresentar um conteúdo. E aí, veja bem, além do conteúdo, precisamos de uma metodologia adequada. Uma metodologia que não só apresente um conteúdo, mas que proponha desafios e apresente a maneira de realizar, ou de executar, ou de fazer, de obedecer aquilo que está sendo proposto. Então, a nossa missão tem essa preocupação no que diz respeito ao discipulado. Ela encontra ali na palavra de Deus, destaca aquela verdade, ela aplica essa verdade, direcionando a criança, mas ela vai requerer da criança um compromisso e uma prática com base no que ensinou, e vai dar algumas atividades para que essa criança coloque em prática o que aprendeu. Então, isso é basicamente a nossa metodologia. Claro, dentro dos nossos cursos mais avançados, nós trabalhamos com o aluno a partir do texto. E ele elabora o seu esboço como fazem os pastores, só que mais detalhado, mais rebuscado, porque é para a criança, com essa finalidade de transformação da vida da criança, e não só de passar conhecimento. Nós não queremos meninos com uma cabeça desse tamanho que responde tudo e não tem transformação na vida. Então, existe sim a necessidade do conteúdo adequado, da metodologia adequada para cada grupo. Agora, falando em termos de métodos e recursos, de um modo geral, as crianças, principalmente as menores, não as pré e nem as adolescentes, mas as crianças mesmo, até uns 10 anos por aí, até 11, vamos dizer, eu diria que a contação de história tem sido uma das mais eficazes, ao longo desses anos, uma das mais eficazes metodologias, né? Porque a contação de história, você envolve a criança com o personagem daquela história, com o dilema daquela história, você, ao mesmo tempo, propõe ali os caminhos que são propostos pela palavra de Deus, se apresenta também às crianças. Então, é muito mais fácil para a criança, até mesmo para ter a atenção da criança, você comunicar conteúdos utilizando narrativas, onde você tem um problema, onde você envolve a criança nesse problema, tem um clímax daquela história, e existem muitas ações acontecendo, onde as crianças se envolvem, e ao final ela precisa decidir o que ela fará diante daquela proposta que se tem ali. Ela vai agir da maneira errada ou da maneira correta? E nós nunca jogamos sobre os ombros da criança a responsabilidade de fazer simplesmente o que está sendo proposto, mas de confiar em Deus para alcançar aquilo que está sendo proposto, porque, do contrário, não ia passar de humanismo, né? Não ia passar de exercício de disciplina. Exatamente. Nós entendemos que a obra é por meio do Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que você apresenta o desafio, você aponta o caminho, que é Cristo, para ter êxito, para ter vitória sobre aquele problema. Então, as narrativas, elas são, de fato, o método mais eficaz trabalhando com crianças, o método mais eficaz trabalhando com criança, por causa desse envolvimento, prende a atenção, e você precisa saber contar bem uma história. Sim. E não só contar uma história, você precisa transformar essa história no ensino e aplicar, enfim. A PEC utiliza muito narrativas, mas aí quando crescem um pouquinho mais, claro, você vai precisar variar. Vai fazer estudo de caso, vai fazer júri simulado, vai fazer outras formas de envolver a criança, aliás, o pré-adolescente, para que a pesquisa, vários outros métodos que você vai utilizar, e outros recursos visuais também. A gente usa muito, para criança, usa muito contação de histórias, recursos visuais, flip charts, também
cards, né, visuais em cartazes, utilizamos muito para levar a criança para dentro daquela história. Mas eu diria que sim, essa é uma das estratégias, aliás, uma das maneiras mais eficazes que nós temos utilizado tem sido mesmo o uso das narrativas. Perfeito. Assim. E pensando nessas histórias, nessas narrativas, quais são os benefícios? E aqui eu quero falar um pouco sobre os benefícios espirituais de se evangelizar uma criança desde cedo. E desde cedo, em que momento? Qual o momento adequado, certo, de começar a evangelização da criança? Olha, a gente pode começar desde quando ainda está no ventre. A gente começa a orar antes da esposa engravidar, depois que engravida, ela já começa a ouvir, tem músicas próprias para a criança. E por que a criança, quando nasce, reconhece a voz do pai e da mãe? É porque eles estão lá dentro, mas estão ouvindo também. Quando nasce, então, desde que nasce, você já pode deixá-los ouvir canções adequadas para a idade, no volume certo e tudo, são muito sensíveis. E você já pode ir ensinando desde muito cedo aquele conteúdo que faz parte do plano da salvação para a criança. Você já pode ir ensinando sobre o amor de Deus, que Ele é Criador. Então, você começa desde muito cedo apresentando às crianças o conhecimento sobre Deus, desde muito cedo. Então, não existe uma idade para começar, quer dizer, é desde que nasce mesmo, porque vai chegar um momento em que vai haver um entendimento dessa criança quanto ao plano redentor de Deus para ela. Ela vai chegar um momento em que ela vai entender que ela é pecadora. Assim foi com os meus filhos, quando eles receberam a Cristo. E apresentando as histórias, então uma das minhas filhas, por exemplo, disse, mas eu ainda não recebi Jesus como Salvador. E eu disse, mas você ora e tudo. Ela disse, mas eu ainda não recebi Jesus como meu Salvador. Eu disse, e você quer recebê-lo como seu Salvador? Ela disse, sim, eu quero. E eu disse, mas por que você precisa de Jesus? Ela disse, para perdoar os meus pecados. Eu disse, você é pecadora? E ela só confirmou com a cabeça, já praticamente chorando. Então, vê que nós não sabemos exatamente qual é a idade certa, existe uma maturidade para cada um diferenciada, você não sabe qual vai ser o momento que essa criança vai ter, pelo poder do Espírito Santo, a compreensão desse plano redentor, entender a sua pecaminosidade, saber que está em Cristo a salvação e atender a esse convite de Deus. Você não sabe, então você tem que pregar em todo tempo, sim, ensinar em todo tempo. É como... Quanto aos benefícios, eu posso dizer que já começa mesmo com a salvação. É claro que o ensino da palavra de Deus já livra o seu filho de inúmeros problemas, mas quando chega a salvação, o primeiro ensino tem que ser sobre a salvação, porque quando uma criança recebe a Jesus como Salvador, é visível isso. O comportamento muda, o medo vai embora, não tem medo nem sequer da morte, está ali com mais tranquilidade. Então, os benefícios começam por aí. Uma criança que tem certeza da sua salvação, da vida eterna com Deus, já desaparece o medo. Sim. Você já viu? Hoje tem muitas crianças com síndrome de pânico, isso. Dificilmente você vai encontrar isso numa criança que já recebeu Jesus como Salvador e entende o que é a vida eterna, né? Então, isso são de fato grandes benefícios bem cedo. E também, claro, os fundamentos cristãos sendo ali imprimidos no coração da criança, gravados no coração da criança, esses princípios, esses valores, vão dar a essa criança uma base sólida, porque eles vão chegar no início da adolescência, e aí é que os pais muitas vezes querem começar, mas aí já está ficando tarde. Eles vão chegar na pré-adolescência, adolescência, eles vão começar a questionar tudo que eles ouviram. E se eles não tiverem uma base sólida para tomar suas decisões acertadas, e nós entendemos que é a palavra de Deus, essa base sólida, eles vão decidir seguir com os outros, seguir com os outros amigos, seguir fazendo aquilo que eles fazem. Então, de fato, os pais precisam estar muito atentos e apresentar muito cedo
a palavra de Deus às crianças? Salvação e crescimento. Porque se deixar para depois, vai ficar difícil, vai ficar bem difícil. Um senhor certa vez me perguntou, mas como é que faz? Essa menina tem 11 anos e está grávida. Eu disse, a gente demorou, né? Como é que vocês resolvem? Eu disse, a nossa missão começa mais cedo, com as crianças. Porque se ela tivesse todos os princípios e estivesse vivendo mesmo, crendo no poder de Deus para guardá-la, provavelmente ou quase que certamente ela não estaria grávida agora, ainda uma criança. Sim. Então, são muitos os benefícios que a gente poderia citar aqui, também o benefício de nós termos futuros jovens muito maduros, assumindo cargos na igreja, com muita responsabilidade. Isso não vai cair de paraquedas, alguém assim, ele precisa ser trabalhado. Então, isso são benefícios para a igreja também, e para a sociedade, consequentemente, né? Perfeito. Pastor, falamos aqui nesse ponto sobre a necessidade de falar desde o ventre materno de Jesus, colocando músicas adequadas ali para o bebê. Quando ele nasce também, instigando, falando de Deus, falando do amor. E aqui eu quero, talvez não, é um assunto polêmico, e talvez difícil de se tratar, mas eu gostaria de saber a sua visão quanto à salvação de crianças, certo? Bom, se a gente evangeliza crianças é porque nós pressupomos que elas precisam de Jesus. Então, na sua percepção, na sua visão, as crianças, elas, por exemplo, aquelas que infelizmente falecem, ou aquelas que não têm não tem condições, as mães que não têm condições de levarem suas gravidez até o final. Essas crianças, elas são salvas, não são? Como é que a gente pode lidar com essas questões mais difíceis de se explicar? Olha, de fato, Leandro, essa é a pergunta que sempre surge nos nossos treinamentos e cursos, sempre nós temos essa pergunta em específico, sobre a salvação dos infantes, não é? Então, a Bíblia não nos dá subsídios para fazer afirmações tão contundentes quanto a isso. Se nós olharmos, alguns querem fundamentar a sua resposta baseando-se em Davi, porque quando ele disse, eu vou morrer e vou estar com ele, mas quando nós entendemos que a revelação bíblica ela é progressiva, e nós olhamos, Davi ele não tinha o conhecimento que nós temos de eternidade. Então, ele estava falando lá na sepultura, lá, tem que olhar o termo hebraico ali, né? Então, ele não estava se referindo ao que nós estamos nos referindo. Então, logo não serve como um fundamento. Por isso, nós não podemos fazer essas afirmações tão contundentes quanto a isso ou quanto aquilo, referente ao que Deus não revelou. Mas existem alguns posicionamentos que têm algum fundamento, sim. E eu diria assim, primeiramente, existe só um caminho, que é a salvação por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. É somente a salvação por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, e é só. Esse é o único caminho, a salvação. Em que momento essa criança teve o entendimento disso, nós não sabemos. O que acontece com aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir essa mensagem, por exemplo, para responder sim ou não? O que acontece com eles? Isso é algo que fica debaixo do julgamento de Deus. O que ele vai fazer com isso? Eu gosto de ver o posicionamento, por exemplo, de John Piper sobre esse assunto. Ele, tomando como base o texto no começo do livro de Romanos, quando diz que estes, tendo conhecimento de Deus, não adoraram como Deus. Então, ele estabelece aí uma base para dizer, essas crianças não tinham conhecimento de Deus, não tinham como adorá-lo como Deus. E aí nós ficamos fazendo as nossas elucubrações e pensando como que nós vamos salvar essas crianças. Como nós vamos salvar essas crianças? Percebe que existe no nosso coração que é pecador ainda, não é? E tão injusto e tão incapaz de ter um julgamento perfeito como o de Deus, já existe um sentimento de querer salvar esses bebezinhos e tudo.
E eu te digo que o amor de Deus é tão perfeito em relação ao nosso é tão distante, a justiça dele é tão mais, ela é plena e perfeita, ele age com plena justiça, e que eu não costumo me preocupar com isso, porque está nas mãos daquele que vai julgar com perfeição isso, muito mais do que eu, que sou pecador. E eu creio que o julgamento dele vai ser perfeito quanto aos bebês que não tiveram oportunidade de receber. Eles não praticaram nenhuma justiça, mas também não praticaram nenhuma injustiça, não é? Então, por isso eu particularmente não costumo afirmar nada sobre os infantes. Qual é o meu desejo, minha vontade? Que eles estejam salvos com Deus. E eu sei que Deus vai julgar isso com plena justiça, perfeita justiça. Tá? Acho que não vai ser uma surpresa encontrá-los no céu. Mas, assim, só não podemos tomar textos hermeneuticamente fora do contexto para tentar defender algo, entende? Então, nós nos posicionamos da seguinte maneira: nós precisamos pregar desde o início, e Deus vai fazer essa obra no coração. Perfeito. Sabe que tem gente que já está no convívio das igrejas há muito tempo e ninguém pode afirmar se esses vão ser salvos ou não. Então, isso a gente deixa mesmo com Deus. Com Deus. Perfeito, pastor, perfeito. Eu acho que a sua resposta foi ótima, foi perfeito. Isso serve também para, como o senhor disse, não tem como nós fecharmos, né, batermos o martelo. E o seu alerta também é importante quanto a tentarmos hermeneuticamente usar textos para defender determinado posicionamento. Né? De fato, isso talvez agrida o texto, talvez passe longe do que o autor de fato queria passar para os seus ouvintes originais e para nós hoje. Então é importante nós, como o senhor disse, deixar nas mãos de Deus. Deus sabe o que acontece, o destino deles. E aí, se a gente pensar em outros grupos de pessoas, tem aquelas pessoas que não têm condições de pensar direito, aquelas pessoas que nascem, mas nascem com dificuldade e permanecem como crianças durante a sua vida. Então tem todas essas questões. Sim. Que envolvem... É verdade. Como eu falei, tem alguns posicionamentos bem fundamentados, como eu mencionei o do John Piper, nesse comentário. Se nós tomarmos como base essa forma de julgamento que é mediante conhecimento, e que as pessoas serão condenadas porque reagiram negativamente tendo conhecimento, não adoraram. Então, se o julgamento é por isso, as crianças não vão ser julgadas por isso, porque não tiveram conhecimento. Então, existem realmente algumas elaborações sobre esse tema, mas eu prefiro ficar com essa posição. Está ótimo. Pastor, dando continuidade na questão do impacto da evangelização com as crianças, o senhor acha que o evangelho ele pode ajudar na formação moral e ética da criança, mesmo que ela não decida por Cristo? Com certeza, com certeza. Algo que eu sempre gosto de lembrar, Leandro, é que nós, seres humanos, nós fomos criados totalmente dependentes de Deus no que diz respeito à sabedoria para viver no mundo dele, entender, interpretar o mundo dele. Tanto é que quando ele cria Adão e Eva, Adão, por exemplo, antes de Eva, Adão, ele era orientado por Deus. Olha, você vai dar os nomes aqui para os animais, vai cuidar disso. Ele recebia orientações de Deus, somente de Deus, até a serpente, capítulo 3. Ele passa a ouvir outros conselhos, ele passa a ouvir o conselho dele mesmo, da esposa. Então, ali muda tudo. Mas antes disso, ele foi criado. Não é um problema do pecado ser dependente da sabedoria de Deus. Faz parte do ser humano ser guiado pela sabedoria de Deus. Então, logo a palavra de Deus, que é a sabedoria divina, ela é o único meio seguro de nos guiar aqui nesse mundo que ele criou, é o manual.
Então, quando uma pessoa está baseando suas ações e tudo que faz nos princípios, na verdade, da palavra de Deus, certamente, seguindo o livro de Provérbios, dificilmente ele vai tropeçar. Então, de fato, para a formação social, não tem outro livro melhor do que a palavra de Deus. E se nós incluirmos aí os efeitos da salvação na vida de uma pessoa, nós vamos ver sociedades transformadas, porque, veja bem, as pessoas precisam de direção, elas não têm direção, elas estão perdidas, com a palavra de Deus, elas vão ter um caminho, elas vão ter uma esperança, não vão viver desesperadas. Então, elas vão ter vidas muito menos estressadas, mais a dependência de Deus. Então, de uma forma geral, o impacto da salvação e da palavra, do conhecimento dos princípios de Deus, eles são gigantescos, assim, no que diz respeito à sociedade, à formação dessa sociedade. São inúmeros os benefícios para a sociedade, desde a infância de uma criança, que você já viu, com certeza, crianças quebrando tudo numa escola, fazendo aqueles, né, destruindo tudo ali, sem ninguém poder controlá-lo, adolescentes, jovens agredindo seus professores, difícil. Isso você não vai encontrar esse comportamento, é impossível, deve ser impossível encontrar naquele que tem a Bíblia como base a base comportamental, né? Então, mas veja bem, os princípios da palavra de Deus, eles são muito, mas muito mais elevados do que qualquer sistema ético e moral que o homem possa ter criado. Logo, Jesus Cristo ele não veio para implantar um sistema ético e moral. Ele veio para falar sobre nascer de novo, ele veio para falar sobre uma nova vida, que os padrões de uma nova vida de um cristão são tão mais elevados do que qualquer princípio ética moral, que você seguindo os padrões bíblicos, você estará cumprindo qualquer lei que o homem possa estabelecer. Porque o padrão estabelecido por Deus, nem nós mesmos, por nós mesmos, conseguimos vivê-lo, só pelo poder do Espírito Santo. Eles são vividos no poder do Espírito Santo para que a glória seja para Deus. Mas são princípios elevadíssimos. Então, se uma sociedade se debruça em cima da palavra de Deus e passa a viver sob esse direcionamento, certamente nós vamos ter uma sociedade mais justa, enfim, uma sociedade transformada. Perfeito, exatamente. Eu concordo com isso. E é por isso que eu diria que os pais eles têm uma importância fundamental na evangelização dos seus filhos desde pequeno, né, como falamos agora há pouco. Então, qual é a contribuição que os pais podem dar junto à igreja na evangelização dos seus próprios filhos, pastor? Então, olha, Leandro, eu digo assim que não é eu diria até que não é o que eles podem somente dar, eles deveriam, né? Deveriam, é mais do que uma sugestão aqui para os pais, mas deve ser apresentado como um dever, como uma obrigação dada por Deus. Antes de ser uma responsabilidade da igreja ou da sociedade, é responsabilidade do próprio pai diante de Deus. Deus deu aos pais essa responsabilidade e privilégio. Eu digo, é um privilégio você educar nos caminhos do Senhor uma criança. Porque o que você recebe, se fôssemos pensar humanamente, o retorno é imensurável. Quando você percebe seus filhos trilhando o caminho do Senhor, e você consegue ver os resultados, não só na vida espiritual, mas na vida social, isso é muito gratificante, você se alegra, você exulta em Deus, muito obrigado pelo poder que foi dado a mim para investir no meu filho. Então é um dever do pai, ter essa participação direta e intencional. Ele é o primeiro que deve fazer isso. E aqui eu gostaria muito de desafiar cada um dos nossos espectadores que estão nos vendo e ouvindo, que vai estar ouvindo aqui, vendo essa live,
que comece, se você ainda não tem a prática do culto doméstico, culto no seu lar. Olha, esse é um dos maiores tesouros entre as práticas cristãs. Esse provavelmente é um dos maiores tesouros, é o culto doméstico. Se eu tivesse que escolher uma atividade entre todas as propostas pela igreja para a educação do meu filho, eu escolheria o culto doméstico diário. Nós fazemos diariamente com nossos filhos desde que eram pequenos. E isso trouxe grandes benefícios em todas as áreas. Ouvir o que seu filho tem para dizer desde muito pequeno, o que aconteceu na escola, acompanhar e apresentar a sabedoria de Deus pela sua palavra, e orar com eles, cantar com eles. Você vai ter uma família unida, caminhando numa direção só, que é a adoração a Deus, e você não vai deixar acumular problemas na vida do seu filho, nem na sua vida. Então, o culto no lar, a adoração a Deus no lar, eu diria que, dentre as atividades propostas para uma boa educação do seu filho, essa ficaria num dos primeiros lugares. Claro que o tempo devocional individual de cada um é essencial, mas o culto doméstico, o pai, o homem assumindo a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Se eu estou na minha casa, eu faço. Se eu não estiver, minha esposa faz. Mas se eu estou, eu faço esse momento, eu faço a aplicação da palavra de Deus. E mais, em pouco tempo, esses meninos começam a aprender como aplicar essas verdades para suas próprias vidas. Temos que entender, eles não estarão sempre conosco. Sim. Não estarão. Eles vão estar distantes. Eles passam muito tempo no mundo lá fora, e não só no mundo físico, eles passam muito tempo no mundo virtual. E eu não tenho como policiar, eu tenho que preparar o coração deles. Então, eu desafio você a começar, se você não tem, essa prática do culto, adoração a Deus em família. Olha, separa um tempo pequeno, começa bem devagarzinho, começa aos poucos, e logo seus filhos não vão mais querer abandonar essa prática. Perfeito, pastor. Pastor, o senhor disse sobre o culto doméstico. Por exemplo, vou usar eu como exemplo, a minha família. Nós temos uma menininha, Liz, de 1 ano e 8 meses, né? E como todos sabem, uma criança de 1 ano e 8 meses é agitada, não consegue ficar muito tempo parado no mesmo canto. O que o senhor aconselharia a um pai como eu e outros que têm filhos parecidos comigo, que ainda está nessa fase de estar aprendendo, de não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar? Como é que fala enquanto você fala? Por experiência própria, enquanto eu estou lendo a Bíblia, em alguns momentos ela quer falar junto comigo e tenta falar mais alto do que eu tenho que interromper, e aí depois... E às vezes isso fica um pouco incômodo, às vezes, né? Nós queremos fazer uma coisa e não dá. E alguns, infelizmente, desistem porque acham que o filho está atrapalhando. E, na verdade, o que o senhor falaria para encorajar esses pais, e assim como eu, a continuarem firmes a fazer isso? Muito bem. Olha, esse trabalho com os pequenininhos é algo que a minha esposa ama fazer, né? Ela tem buscado se aperfeiçoar mais nessa área com os bebezinhos, com os pequenininhos. Ela gosta de trabalhar com esse grupo dos pequenininhos. E, de fato, desde muito cedo, nós precisamos saber como trabalhar com os pequenininhos. E para a criança, se ela é muito pequena, a capacidade de tempo de concentração dela é muito limitado, é muito pouco. Então, se ela tem 1 aninho, 2 aninhos, são minutinhos só que ela pode ter de concentração, de concentração. Porque se é alguma coisa bem interessante, ela vai ficar realmente parada ali. Mas de concentração, para entender, é pouquinho tempo. Se tem 5 anos, só no máximo 5 minutinhos de concentração. Então, nós temos que, primeiramente, entender que ela é uma criança que está descobrindo tudo. Ela quer ouvir ela quer saber que som faz aquilo, ela quer saber qual é aquela textura, ela quer saber qual é o gosto daquilo. Ela está explorando tudo. E isso faz parte mesmo da natureza da criança, explorar tudo. Ela acabou de chegar aqui, né? Tem muita coisa aqui nesse mundo para ela explorar.
Mas, ao mesmo tempo, a gente já pode começar ensinando algumas regrinhas, né, para as nossas crianças desde cedo. Eu, de fato, não sou muito a favor daquela postura que diz que tem que deixar fazer o que quiser porque é criança, não. Nós temos que ir estabelecendo regrinhas desde muito cedo. Tanto é que no departamento infantil mesmo, quando, se você quer ter uma maior disciplina, você tem que estabelecer as normas. Vai falar? Levanta a mão. Quer fazer outra coisa? Levanta a mão. Pede, fala tudo. Tem todas as regrinhas e todos concordam e todos passam a seguir aquelas normas. A gente vai ensinando isso desde muito cedo. Então, por exemplo, uma regra na minha casa era que eu não conseguia de jeito nenhum ouvir meus filhos quando eles estavam chorando. Então, eles chegavam chorando, gritando, e disse, olha, não consigo ouvir assim. Você primeiro para de chorar, e aí você fala o que você tem para falar. Então, era aquela tentativa, e tirando as lágrimas, e eu disse, mas ainda não estou entendendo. Vamos parar de chorar primeiro e me falar. Ou então chegar chorando para conseguir alguma coisa, e a gente logo dizia, você já sabe que aqui em casa a gente não ganha nada com gritos, nem com choro. Então, vamos conversar. Então, cada família, né, vai estabelecendo ali aquelas regras, porque as crianças precisam de limites. As crianças necessitam de limite, para o bem delas. Para o bem delas. Eu gosto muito de um exemplo que deu Chesterton, acho que foi Chesterton, que ele é autor daquele livro Ortodoxia, um livro um tanto espesso. E ele deu uma ilustração, e ele disse, coloque um grupo de crianças lá numa ilha, cheia de penhascos ao redor, e coloca lá um playground e muitas coisas, e deixe essas crianças lá um tempo. Quando você voltar lá, elas vão estar acuadas, bem lá no meio, com medo de cair lá pelas beiradas, né? Mas faça um muro ao redor e elas vão estar se sentindo bem mais seguras. Elas sabem até onde elas podem ir, elas sabem até onde elas não podem ir. Então, crianças precisam de limite para ter segurança, para saber o que eu posso, o que eu não posso. Isso é um problema terrível quando tem pais separados e o pai diz o limite é até aqui e a mãe diz o limite é até aqui. Isso é um grande problema, porque a criança está precisando saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso. E ela vai testar você até onde é o limite. E ela vai testar, e ela vai chegar na adolescência e vai continuar testando você, e você precisa dizer, o limite é bem aqui. Ou então você vai ter aquela criança que obriga a sua avó lá no aeroporto a subir com ela e ficar lá no banco lá em cima, porque ela quer lá, ou então ela vai gritar e vai fazer um escândalo e vai conseguir de todo jeito, né? Porque ela não sabe dos limites. Isso é um ponto importante, desde muito cedo, de fato, estabelecendo essas regrinhas para as crianças. Mas lembrando, o limite de atenção é muito pequeno, então nós temos que variar as atividades, as histórias são só muito pouquinhas, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus e amor, e é assim, sabe? Cânticos pequenos, tudo de acordo com a idade. Perfeito, né? Perfeito, pastor. Pastor, tem várias perguntas aqui, mas encaminhando para o final, talvez mais essa e mais 2. Dentro dessas dificuldades que acabamos de falar, do tempo de atenção, de concentração, quais outras dificuldades nós encontramos, ou quem está na frente de evangelização de crianças encontram, e como podem ser superados essas dificuldades, esses obstáculos? Esse é um ponto importante, Eliane, porque poderíamos até dizer que um dos problemas são a competição com esse mundo aí fora, não é? Que apresenta de uma maneira muito sofisticada e atraente aquilo que eles querem vender e tudo, e roubam as nossas crianças, são os reels aí no celular, e enfim. Mas eu diria que um dos maiores dificuldades na evangelização de crianças tem a ver com um problema teológico, de achar que a criança, por ser criança, já está salva.
E isso causa assim, uma certa indiferença em relação a ela, uma certa negligência em relação à criança. Isso, para nós que trabalhamos na Aliança Pro Evangelização das Crianças, é algo muito claro, perceptivelmente claro isso, para nós. Você chegar e ver um grupo que tem alcançado poucas crianças, é um grupo que pensa, não, esse menino aí vai morrer, vai para o céu, não, tem 10 anos, então ainda está salvo. Já fui a igrejas que realmente falaram isso. Não, até uns 10 anos aí, se olha, ainda não consegui ver isso na Bíblia, dizendo, 10 anos tem menino matando aqui em São Paulo, tá? Então, 10, 11 anos aqui, tem uma turminha que faz e fala coisas e não falam por simplesmente repetir o que ouviram. Eles falam sabendo o que estão falando, isso em todas as áreas, inclusive morais. Ou seja, um problema grande é achar que a criança está salva e esperar. Esperar um tempo mais até apresentar a mensagem da salvação para essa criança. Esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos. Por quê? Porque aí passa a ser uma igreja ou um grupo de pessoas que está, vamos dizer, sendo indolente, vamos dizer, no sentido de não sentir a dor, de não sofrer, de não perceber a necessidade real espiritual dessa criança. Esse é o problema. Mas quando nós entendemos que elas são pecadoras e podem partir para a eternidade sem Deus, tanto quanto um adulto, nós iremos evangelizá-la. Então, isso é um dos primeiros pontos. O outro, eu diria que é realmente a falta de visão e participação da igreja como um todo para envolver os membros nessas atividades. Então, se muitas vezes falta essa visão para a liderança, como nós comentamos aí, isso vai se espalhar para todos. Então, Deus coloca aquele líder e é para ele liderar. Bom, é para ser seguido mesmo, liderar tudo bem, mas está certo. Mas esse líder precisa ter também essa visão para envolver. E não só em atividades da igreja, mas propor isso aos pais que façam isso com seus filhos, no seu lar. Evangelize seu filho na sua casa. Não é responsabilidade não é responsabilidade da igreja, a educação cristã do filho. É da família, é do pai, é da mãe. Tá? A igreja é coadjuvante, ela trabalha junto, de fato. É para isso que nós temos os nossos dons e tudo mais, mas a responsabilidade, de fato, primeiro é dos pais. Então, a igreja, como instituição ali, ela pode cooperar para que os pais ganhem essa consciência, assim como Moisés falou, olha, aquilo que vocês ouviram, transmitam para a próxima geração, para que transmitam ao outro. E se a gente vai lá no Salmo 78, nós vamos ver novamente a palavra de Deus dizendo que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Então, precisa haver essa palavra, precisa haver esse discurso, essa pregação que apresenta essa necessidade de salvação das crianças para que os pais comecem a se envolver mais. Perfeito, pastor. Antes de irmos para a última pergunta, eu acho que essa pergunta aqui é importante também, sobre como envolver as próprias crianças no ato evangelístico, né? Como é que a gente pode envolver as crianças desde cedo nessa questão de evangelizar os amiguinhos, os coleguinhas e por aí vai? Ótima pergunta, Leandro. Olha, deve fazer isso mesmo, deve fazer. A criança ela precisa de uma atividade nessa direção, do serviço cristão. E nós temos várias maneiras. Nós temos desde os acampamentos promovidos pela igreja, ou os retiros, ou os day camps promovidos pela igreja, onde o coleguinha que não é crente pode vir participar de graça, gratuitamente. Você, então, tem a responsabilidade de convidar o seu colega para vir para um day camp. Então, ele começa a se envolver nessa atividade de influenciar os seus coleguinhas. Ou você pode também treinar a sua criança para evangelizar o outro. Mas é possível fazer isso? Claro.
nós tivemos esse programa, aqui no Brasil chama Crianças em Ação. É um programa que começou no México, na PEC do México, que é Crianças com Visão, mas aqui a gente usou Crianças em Ação, e ele consiste num treinamento básico. Retiramos das crianças, primeiro treinamos os líderes, que vão ser os monitores, que vão ser os mentores, depois levamos essas crianças para um final de semana conosco, e essas crianças são treinadas com a mensagem da salvação, usando símbolos, e eles são treinados, e eles treinam também como apresentar para outros, e eles saem dali prontos para apresentar na sua escola, para apresentar no seu... Já vi isso acontecendo, tem até fotos de crianças evangelizando outros nas suas escolas, porque foram treinados. Isso é tão importante, a gente faz isso com a criança entre 9 e 11 anos aí, 12, porque vai firmar o entendimento da criança quanto ao plano da salvação, quanto à mensagem de Deus para a remissão do pecador. Então, ela aprende para fortalecer a si mesma, para ela estar bem convicta de como é que Deus salva o homem, e, ao mesmo tempo, ela aprende como apresentar isso para uma outra criança. Isso é algo intencional, planejado, bem elaborado, e que é supervisionado depois. Isso eu diria, isso aqui é algo mais bem estruturado. Mas existem essas outras formas, assim, de uma maneira mais informal, convidando para um acampamento, convidando para um EBF, indo visitar uma instituição, fazendo distribuição de folhetos pelas ruas. Isso é muito bom, distribuir folhetos com as crianças, eles ficam encantados, eles vibram, eles ficam assim entusiasmados quando eles entregam um folheto. Olha, aqui está uma porção da palavra de Deus para o seu coração. E a pessoa recebe e sai lendo. Eles voltam correndo. Olha, eu entreguei um folheto. Então, as crianças têm prazer em participar de algo assim que é bem organizado, e elas vão se envolver no serviço de Deus. Perfeito. Eu me lembro que, ainda quando servia lá no Ceará, quando íamos convidar as crianças para a EBF, nós já tínhamos algumas crianças já na congregação, e muitas delas diziam, tio, eu quero ir junto, tio, eu quero ir junto, e a gente pegava, dava os folhetos, aqui os convites, entrega para os teus amigos. Uma outra estratégia que fazíamos também, no primeiro dia de EBF, vinha um tanto de criança, e nós incentivávamos elas a trazer os amiguinhos, claro, dando uma recompensa, mas traga o seu amiguinho quantos vocês quiserem, ou quanto vocês puderem, e assim a gente ia incentivando e envolvendo elas nessa questão evangelística. Mesmo que você fosse só um convite, venha para a nossa igreja, venha participar, elas estavam vendo ou aprendendo como é que é isso na prática, né? E eu acho que isso é formidável. Começar a incentivar e a influenciar os pequenos a fazerem a mesma coisa. E como o senhor disse, eles vão aprendendo e vão praticando ao mesmo tempo que vão aprendendo. Isso vai massificando o que eles vão aprendendo dos maiores. Eu acho isso formidável. E para terminar o nosso tempo aqui, pastor, eu acho importante falarmos sobre a oração. O papel da oração na evangelização de crianças. Como é que nós podemos orar por elas? Como é que nós podemos amar elas através das nossas orações, pedindo que Deus traga elas, salve as crianças? Porque, como dizemos, nós sabemos em que momento elas vão ser salvas. O nosso papel é pregar, mas também temos que orar por elas. Então, qual é o papel da oração na evangelização de crianças? Olha, eu diria para você que começa no lar, os pais orando pelos seus filhos, orando pelas crianças do bairro, né? Os pais, eles precisam ter essa prática familiar de orar pelos filhos e pelas crianças ali ao redor. Se você não evangeliza a criança lá do seu bairro, pode ser o assaltante que vai te causar problemas depois. Eu cresci num bairro onde eu vi isso acontecer, pelo menos uns 4 ou 5 que cresceram comigo não estão mais aqui, já partiram para a eternidade, mortos a tiro ou de outra maneira. Então, orar mesmo no familiar. Mas algo que nós podemos fazer também, em termos de igreja, é ter núcleos de oração em favor da salvação das crianças que estão ali nas adjacências. A PEC tem investido nisso.
A nossa missão, o primeiro, o lema nosso é tudo por meio da oração. Tudo pelo poder de Deus. Então, a nossa missão, ela tem uma atividade, ela tem um departamento chamado Departamento de Oração. Nós formamos núcleos de oração ao redor do Brasil. Se vocês entrarem no nosso site, o www.apec.com.br, você vai encontrar lá uma área específica só para isso, que é como formar o seu núcleo de oração. Tem todos os passos, como organizar, e nós temos, mensalmente, nós enviamos um informativo para esses núcleos de oração. Nós também enviamos semanalmente para os que estão mais próximos, e a nossa missão investe porque ela entende a importância do trabalho da oração. Por que é tão importante? Primeiramente porque a salvação depende de Deus, é a ação de Deus, pelo poder do Espírito Santo que convence, é Deus que faz, que abre os nossos olhos, como a gente lê em Coríntios 4:4, 2 Coríntios 4:4, o mesmo Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para manifestar a sua glória na face de Cristo. Então, nós precisamos orar para que Deus realmente abra os olhos do entendimento das crianças que estão ali pelo poder do Espírito Santo. E quando nós estamos orando, quando a igreja está orando pelas crianças, essas pessoas que estão orando, elas estarão muito mais próximas das necessidades dessas crianças. À medida que você ora, que você coloca diante de Deus as necessidades da criança, você sente também a necessidade delas, principalmente de salvação. É muito mais fácil, é muito mais provável nós termos uma pessoa desse grupo de oração envolvida na obra da evangelização das crianças, com a motivação correta, inclusive, se ela estiver antes disso no núcleo de oração, que está orando por essa missão. É muito mais fácil uma pessoa dessa cooperar com o trabalho entre as crianças se ela está sentindo a necessidade das crianças e colocando diante de Deus. Sim. Então, por isso é tão importante a oração. É importante nós orarmos individualmente, mas é importante também que as igrejas promovam e tenham um núcleo de oração, um grupo que ora pela salvação das crianças que estão ali ao redor das igrejas e nas mediações. Por isso a nossa missão investe nisso. Nós temos uma mala direta aí, acho que mais de 65 mil pessoas que recebem nossos formativos. E que abrem os e-mails, talvez uns 20 e poucos mil que a gente consegue ver. Mas temos esse relacionamento com pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil, porque nós cremos que quem faz tudo é Deus, e nós precisamos clamar e, ao final, reconhecer e dar a glória a Ele, porque foi Ele que fez. Amém. Então, é muito importante a oração. Amém. Pastor Dalierson, eu quero lhe agradecer pelo tempo que dispôs a nós, mas antes de dar tchau, eu gostaria de ouvir sobre os programas de treinamento que a PEC tem. Eu acho importante, talvez, para aqueles que estão nos assistindo e querem se capacitar melhor para ensinar crianças. Eu acho uma boa oportunidade de falarmos dos treinamentos que a PEC oferece online ou presencial, aonde nós podemos encontrar. Aqui embaixo na descrição, para você que está nos assistindo, vai ter aqui o site da PEC, a página ali da missão, se você quer entrar e conhecer um pouco mais. Mas, pastor, fale um pouco rapidamente, sobre os seus programas de treinamento que a PEC está oferecendo. Claro. Eu serei breve. Nós, de fato, trabalhamos em 3 pilares. O primeiro deles são as estratégias para a evangelização de crianças. Nós temos inúmeras estratégias que são eficazes, testadas aí ao longo desses anos. Mas para desenvolver essas estratégias, nós precisamos treinar pessoas. Aí vem os nossos treinamentos, os nossos cursos. Eles não são o nosso objetivo, eles fazem parte daquilo que nós temos como ferramentas para alcançar nossos objetivos. Assim como a nossa literatura bem adequada, apropriada, ela faz parte disso também. Mas os treinamentos nós temos desde o nível mais básico a um nível um tanto mais avançado. Nós vamos ter um treinamento básico no sistema EAD. Se você entrar no nosso site, vai encontrar lá o EAD, o curso introdutivo. E após esse, nós temos um outro curso que nós chamamos CPMC, que é um curso para professores para o Ministério Infantil, que é ministrado em alguns estados onde nós estamos, quase todos os estados. E depois disso, nós temos os ESSECs, que é Ensinando com Êxito Criança. Nesse daí, a gente não dá
a comidinha pronta, não. A gente ensina como preparar, tá? Esse aí o professor tem que elaborar, ele é avaliado tanto da sua elaboração quanto na sua apresentação. Então, esse aí já é um pouquinho mais puxado, e a gente quer que o líder, principalmente o líder do Ministério Infantil, saiba, de fato, como alcançar nesse nível a criança. E temos o nosso Instituto de Liderança, vai começar agora em abril. Estamos muito contentes porque estamos trazendo, mais uma vez, irmãos indígenas que vão alcançar suas etnias. Nós já estamos com as etnias Baniwa, Zoró, Ticuna, Xerente, Suruipaité, mas agora estamos trazendo Kaxinawá, estamos trazendo também Sataré Maué, mais duas etnias que agora também, esses nomes são um pouco mais complicados, mas eu não lembrei agora, mas pelo menos 4 etnias mais que nós estamos trazendo. Palmari, tá vendo também um casal Palmari e Gavião, pronto, lembrei, Gavião, Palmari, Sataré Maué e Kaxinawá, estão vindo aí para o nosso treinamento. É na Serra, no alto da Serra, numa reserva que nós temos aqui. Nós temos um centro de treinamento no Parque do Itapitinga, aqui em São Paulo, no alto da Serra, uma estrutura maravilhosa, 3 meses de treinamento para ser um missionário, para dar início no processo de ser um missionário junto com a Aliança Pro Evangelização das Crianças aqui no Brasil. Então, de fato, nós temos muitas capacitações aí para ajudar as igrejas a alcançarem as crianças. E você pode, através do site, consegue acessar essas capacitações. O nosso link da nossa loja virtual é outro, mas você também pode acessar lá pelo nosso site principal. Então, quer realmente alcançar essa nova geração, venha para mais perto aqui da Aliança Pro Evangelização das Crianças e nós estaremos prontos para te ajudar a fazer isso. Muito bem. Acesse o link aqui embaixo, acesse o site da PEC, se intere lá nos cursos, faça os cursos e você vai ser abençoado e você vai abençoar as crianças que estão perto de vocês. Pastor, muito obrigado pela sua participação, obrigado por destinar o seu tempo precioso a nós, para nos abençoar, para nos ensinar, para nos esclarecer pontos que ainda estavam escuros, talvez para quem estava nos assistindo, e que Deus continue lhe usando na expansão do reino, aonde o Senhor está, com as crianças, em treinamentos, abençoando as pessoas que estão perto do Senhor. Muito obrigado de coração e que Deus continue abençoando o Senhor grandemente. Amém. Eu também agradeço muito por essa oportunidade e estamos aí precisando da nossa missão. É só entrar em contato e nós estaremos juntos com vocês. Muito obrigado, Leandro. Que Deus continue abençoando esse teu ministério. Amém, pastor. Grande abraço a todos. Grande abraço, pastor. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.